Fala galera, meu nome é Thaleson e nesse videozinho curto eu vou resolver aqui para vocês esse exercício conta de água. É um exercício que caiu na UBI de 2010. Vamos lá, vamos para cima. O resumo desse exercício é o seguinte, ele vai dar aqui uma tabelinha aqui para a gente que ela vai dizer o seguinte, ó. Se o seu consumo de água foi até 10, então eu vou colocar escrevendo aqui do lado para a gente usar lá no nosso código. Se seu consumo de água for até 10, ou seja, menor ou igual a 10, sua conta vai ser igual a R$ 7. Se sua conta, seu consumo, foi até 30, então menor ou igual a 30, sua conta vai ser igual a R$ 7 mais o que você gastou acima do 11, ou seja, mais R$ 1 para cada água que você gastou acima do 11. Então, como é que a gente consegue calcular isso e transformar para uma fórmula matemática aqui? A gente pode pegar esse consumo, vou chamar de C, menos 10 e multiplicar por 1. Por quê? Por exemplo, se eu gastei 15 metros, 15 metros, o que é que a gente vai ter? Que a gente gastou 10 metros por R$ 7 e a gente gastou 5 metros, sendo R$ 1 cada. Então a gente vai ter 5 vezes 1. E é exatamente essa conta que a gente fez. A gente tem os R$ 7 padrão, o consumo menos os 10 e cada um vale R$ 1. Ok. Se a gente tiver um consumo menor ou igual a 100, qual vai ser nossa conta? Até 100 no caso. Maior do que 10, maior do que 30 e menor ou igual a 100. A gente vai ter a conta igual a 7 mais tudo que a gente, toda nossa conta aqui nesse primeiro caso, que é o gastando do 11 até o 30, que a gente vai ter 20, eu vou ter que gastar 20 águas a R$ 1 cada, mais essa minha continha do consumo, menos o 30 vezes 2. Qual é a ideia? Por exemplo, se eu gastei 50, os 10 primeiros é a R$ 7. Depois eu vou gastar mais 30 não, na verdade é mais 20 a R$ 1, que é R$ 20. E o que sobra, que no caso é 50 menos 30, 50 menos 30, que é o 20, eu vou estar gastando a R$ 2. É exatamente isso que eu estou fazendo nessa continha aqui embaixo. A franquia, mais o de 10 a 30 e o resto. Ok. Agora eu vou fazer exatamente a mesma coisa para a última conta, certo? Então, para o último caso, que a gente vai ter, se a sua conta é maior do que 100, a sua conta vai dar igual que vai ser 7, mais tudo que precisou gastar do 11 ao 30, que é o 20, mais tudo que precisou gastar do 31 ao 100, que no caso é 70, vezes 2, que dá 140, mais o que está gastando acima do 100, que a gente faz uma conta bem semelhante, do C menos 100, só que para cada um que passar do 100 é R$ 5. Então, esse é as nossas fórmulas que a gente vai ter que estar utilizando lá no nosso código. É isso que a gente vai colocar lá no nosso código, essas fórmulas. Ok. Então vamos só testar aqui. Nesse primeiro caso, nesse 120, que ele já fornece aqui para a gente esse 120. O que é que a gente tem?
a gente tem que 120. Como é que ele calcula? Se a gente pegar essa nossa fórmula, a gente vai ver que o 120 vai ser 7 mais 20 mais 140 mais 20 reais ou 20 metros cúbicos vezes 5. Isso tudo vai dar, se a gente somar esses três, a gente vai ter 167 e esse 20 vezes 5 é mais 100. Então a gente vai ter 267, que é exatamente o que está aqui. Então aparentemente nossa fórmulazinha está funcionando. Agora a gente vai para o nosso código que não está apagando direito. Está apagando, está apagando. Ok, vamos logo lá para o nosso código. Mudar aqui, mudar aqui, mudar aqui. Show. Indo aqui para o nosso código, a gente vai ter o seguinte, a conta de água. Então, vamos lá. A gente vai ter um consumo, que vai receber um input. Esse input é um string, então a gente tem que mudar para um inteiro. E a gente vai fazer exatamente esse if, else, if, else, if, else. Vamos ter uma conta que a gente vai colocar que ela é zero, porque a gente vai dar valor para ela. Então, a primeira coisa é se a sua conta for menor, se o seu consumo for menor ou igual a 10, significa que sua conta vai ser R$ 7. Se não, else if seu consumo for menor ou igual a 30, significa que sua conta vai ser igual a toda essa fórmulazinha, que é o segundo caso, que é o 7 mais consumo menos 10 vezes 1. Vou deixar esse menos 1 ou esse vezes 1 para ficar claro aqui para a gente. Else if, se seu consumo for menor ou igual a 100, significa que sua conta vai ser igual ao 7 mais 20 mais... Deixar separado aqui só para ficar mais fácil de você visualizar. Consumo menos 30 vezes 2. Else if, se seu consumo for menor. Na verdade não tem aqui, né? Else se não, else, sua conta vai ser toda essa nossa última fórmula. 7 mais 20 mais 140 mais consumo menos 100 vezes 5. E no final basta a gente imprimir a nossa conta. Vamos fazer um pequeno teste. Colocar o 120 que a gente viu lá que dá esse valor mesmo. Vamos colocar um 42, eu não me lembro qual é, mas vamos dar uma olhada aqui. 42 é 51. E aparentemente está tudo funcionando. Vamos só mandar aqui para a gente ter certeza. Tirar esse código daqui, ok? Só para a gente ter certeza. Na verdade aqui eu acabei bugando, ok? Vamos mandar. Está sendo julgado. Está demorando bastante para ser julgado. Acho que dá até para beber uma água. Demorando muito, cara. Vamos ver aqui em submissões se mudou alguma coisa. Ainda está em query. E foi aceito. Muito bem. Tranquilo. Sucesso. Agora vamos só dar uma olhada lá naquele código, porque a gente pode tentar entender melhor ele. Vamos lá. Algo que você pode estar achando estranho é o seguinte. Algo que você pode estar achando estranho. Vamos... Cadê o mouse, meu Deus? O mouse mata aqui. Ok. Então, algo que você pode estar achando estranho é o seguinte. Esse segundo consumo, se você olhar a tabela,
ele não vai querer que você coloque aqui se for menor do que 30, certo? Se você for olhar na tabela, você vai ver lá um maior ou igual a 11, a 11 e menor ou igual a 30. Só que na hora que você está montando essa estrutura de seleção aqui, o que é que você vai perceber? Quando a gente monta essa if, else if, else if, essa estrutura, a gente tem que perceber o seguinte, que quando a gente monta essa estrutura, obrigatoriamente ele vai cair em uma condição. Então, o que é que a gente tem? Se ele chegou até o segundo, significa que ele não caiu no primeiro. E se ele não caiu no primeiro, significa que ele não é menor ou igual a 10. Se ele não é menor ou igual a 10, obrigatoriamente ele já é maior ou igual a 11. Então, eu não preciso fazer essa verificação no segundo. E da mesma forma, você vai olhar aqui o terceiro. Aqui no terceiro, eu não preciso verificar se ele é maior ou igual a 31. Por quê? Porque se ele já passou, não caiu no primeiro, e se ele não caiu no segundo, vou colocar outra cor aqui. Se ele não caiu no primeiro nem no segundo, obrigatoriamente, ele não é nem menor ou igual a 10, nem menor ou igual a 30. E quer dizer que eu não preciso verificar se ele é maior ou igual a 31, porque eu tenho certeza. O que é que significa isso? Também significa que a ordem aqui, a ordem dessas condições vão importar. Então, normalmente, na hora que você está fazendo essa ordem aqui de if else para saber intervalos, você vai começar do menor e ir aumentando até o maior. Porque se você colocasse, por exemplo, esse 100 menor ou igual a 100 primeiro, se você pegasse um valor menor do que 10, um valor menor do que 10 é sim menor ou igual a 100 também. Então, essa ordem importa bastante. Outro detalhe aqui que você pode observar é que eu coloquei todos esses valores separados para ficar mais fácil de você ver, só que você poderia já somar, certo? Você já poderia somar esses três valores, somar esses valores, somar. Não, aqui é só o 7 mesmo. Algo que você também poderia fazer. E tem outras formas de resolver esse exercício, inclusive com arte de repetição, vetores e coisas um pouco mais complexas, só que a gente vai parar por aqui. Eu acho que essa é a forma mais simples aqui da gente estar resolvendo esse exercício, com o mínimo de, de pontos possíveis, mínimo de técnicas possíveis seria a gente estar utilizando dessa forma. Então era isso, pessoal. Espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, manda aí um comentário. Até a próxima e valeu, falou. Vou pausar aqui. Até mais.